A morte do personagem Ralph Sack em Sons of Anarchy, em português a gente conhece ele como Meio Saco, pegou muita gente de surpresa no final da segunda temporada. E até hoje muita gente não sabe o que aconteceu para ter a saída do personagem da série, e principalmente com o ator, o Johnny Lawless, que foi encontrado morto 3 anos depois, em uma história bem intensa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, um fã de Sons of Anarchy, vindo aqui fazer mais vídeos dessa série para vocês e contar um pouquinho dessa história que ainda tem muita gente que não conhece. Aliás, o Ralph Sack era um personagem que eu gostava bastante dentro da série, acredito que muitas pessoas, na verdade, gostavam dele, o que chocou ainda mais, né, quando ele morreu na série, porque se eu não me engano, espero não estar falando nenhuma besteira, porque faz muito tempo que eu terminei Sons of Anarchy, mas se eu não me engano, ele foi o primeiro personagem dos principais ali, né, dos que apareciam com muita frequência, foi o primeiro a morrer, né, então chocou a gente, foi a primeira vez que a gente teve que lidar com uma coisa dessa dentro da série. E na época da morte do personagem, né, da saída do ator do elenco, o Kurt Sutter, que é o criador e produtor de Sons of Anarchy, ele deu uma entrevista dizendo que essa saída aconteceu por diferenças criativas. E a gente sabe que diferenças criativas significa deu treta nos bastidores. Teve alguma briga, aconteceu alguma coisa e por isso que ele acabou saindo. É tipo quando as pessoas terminam e falam, não é você, sou eu. A gente sabe que é você, né? A gente sabe que ela tá falando que somos nós os causadores, né, a motivação pro término do namoro. Aqui é a mesma coisa, sempre que falam diferenças criativas é porque deu treta. E isso aconteceu lá em 2009, né, no finalzinho aí da segunda temporada do Sons of Anarchy. Depois disso, o Johnny Lawless, ele continuou trabalhando, continuou fazendo participação em séries, em filmes, continuou seu trabalho como ator normal. Até que no dia 30 de outubro de 2011, ele sofreu um acidente de moto em alta velocidade e teve alguns ferimentos bem graves na cabeça. Só que apesar disso, ele não quis fazer uma ressonância magnética. Ele se recusou e precisava fazer, porque as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada com ele a partir daí, principalmente a partir daí, pelo que eu vi as pessoas falando. Só que ele se recusou a fazer esse exame para ver se tinha alguma coisa errada, e daí pra frente o seu comportamento começou a ficar muito fora do controle. Tanto que depois disso, ali entre 2011 e 2012, ele foi preso 3 vezes. Foi preso por agressão, chegou a agredir 2 caras num bar com uma garrafa, chegou a invadir a casa de uma mulher, tipo, ele tava fazendo umas coisas que não faziam nem sentido. E a última prisão dele aconteceu em 2012, quando ele foi preso, todo mundo achava que ele ia ficar só alguns dias, mas ele acabou ficando meses na prisão e foi solto no dia 21 de setembro de 2012. E ele tava tendo uns comportamentos tão estranhos, as pessoas estavam com tanto medo dele, de certa forma, que o oficial da condicional dele disse que ele tava sofrendo com problemas mentais, com dependência química, e que ele era um risco, tanto para ele quanto para a sociedade, que ele ainda não estava pronto para ser reintegrado na sociedade. Só que mesmo assim as pessoas não deram ouvido para ele. E no dia 21 de setembro de 2012, o Johnny Lawless foi solto da prisão, e 5 dias depois ele foi encontrado morto. Então o caso é bem chocante, já vou falar dele, mas claro que eu preciso dar aquela lembrada pra vocês do moletom que eu tô usando aqui de Sons of Anarchy, bordado à mão pela minha esposa, a Bia, que atende lá no @mariapontilhada, faz blusas, camisetas, é tudo bordado à mão, com muito carinho, e entrega pra todo o Brasil. Então você pode ter um moletom como esse, de Sun Crow, mas você pode ter alguma outra ideia também, tanto de Sons of Anarchy, quanto de alguma outra série, filme ou música que você goste. É só seguir ela lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, manda mensagem pela DM, que ela faz toda a venda por lá mesmo, você manda a sua ideia e ela faz pra você e te entrega aí. E é claro, quando você for fazer seu pedido, fala que você veio aqui pelo canal. Agora, voltando a falar do caso, é importante dizer que é um caso meio chocante e pesado. Então, assim, fica um pequeno alerta de gatilho aqui se você tem um pouco de sensibilidade com esse tipo de história de violência e coisas desse tipo. No dia 26 de setembro de 2012, a polícia recebeu um chamado falando de uma confusão, de umas coisas que estavam acontecendo, né? Um dos vizinhos lá ligou, e aí a polícia chegou lá na onde o Johnny Lawless morava e encontrou o corpo dele, morto já, em frente à casa, em frente à garagem ali da casa onde ele morava. Essa casa que ele morava era meio que tipo uma pensão, assim, ele alugava um quarto lá e tinha uma dona da casa, pelo que eu entendi, tá? Não tá especificado em muitos detalhes esse local que ele morava, mas era uma casa. Ele estava lá morto, em frente, ninguém estava entendendo nada, e quando a polícia entrou na casa, a dona da casa lá estava morta, estrangulada, e tinha um gato morto lá dentro também, e ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Até que aos poucos essa história foi se esclarecendo, graças a algumas testemunhas e graças à perícia também. Ninguém entendeu muito bem o porquê, mas o Johnny Lawless, quando ele estava voltando para casa, antes de ele entrar em casa, ele encontrou um casal no meio da rua e começou a bater nesse casal. Pegou um pedaço de madeira e começou a bater neles sem motivo nenhum. E também sem motivo, pelo menos aparentemente, ele entrou na casa e começou a bater na dona da casa também e matou ela estrangulada. E isso a perícia confirmou depois, porque tinha as marcas lá no pescoço dela, tudo certinho, e tinha marcas no pescoço dele também, tanto de estrangulamento quanto algumas marcas de unha da dona da casa, que provavelmente estava tentando se defender. E tinha um gato morto lá também, espancado, que não consegui entender muito bem pela notícia se o gato era dele ou da dona da casa, mas eu acho que faz mais sentido ser da dona da casa. Depois disso, ele subiu no telhado da casa e, alguns momentos depois, ele estava no chão, morto lá em frente à casa. E aí não ficou muito claro se ele subiu lá e se jogou,
se ele caiu por acidente ou se ele foi empurrado por alguém, que eram as 3 hipóteses, dado as coisas que estavam acontecendo, como as coisas foram encontradas no momento que a polícia chegou. Só que a perícia analisou muito bem, disse que não tinha como alguém ter ido lá empurrar ele e que provavelmente também ele não se jogou. Não sei como é que a perícia chega a essa conclusão, não sei se tem alguma marca no joelho do impulso do pulo, não sei. Mas a perícia concluiu de que ele não se jogou e de que ele não foi empurrado. Então deduzem, né, a teoria aceita ali pela perícia é que ele realmente caiu por acidente. E foi feito também exame toxicológico nele, não tinha bebida, não tinha drogas, não tinha nada no sangue dele. Foi um surto mesmo, que não foi isolado. Porque depois da morte dele, depois que a morte dele foi anunciada, por exemplo, várias pessoas vieram comentar sobre essa morte, né? Principalmente alguns famosos, e o Kurt Sutter foi um desses, que disse que tinha sido uma honra e um privilégio trabalhar com ele, que o Johnny Lawless era um ator incrível, que ele era um gênio, que ele era muito criativo, mas que ele não estava tão chocado assim com essa morte, com esses acontecimentos. E o Kurt Sutter trabalhou com ele em 2009, então foi 2 anos antes do acidente. Não foi por causa do acidente que ele surtou, provavelmente ele já tinha um comportamento agressivo, um comportamento diferente antes disso. Talvez o acidente tenha piorado, ele tenha feito ele ficar com mais dependência química, não sei, não dá pra saber o que aconteceu exatamente, ou a motivação por trás de tudo isso, porque quando chegou lá ele já estava morto. Então eu acho, né, que a galera tinha que ter ouvido ali os avisos, alertas do oficial da condicional dele, falando que ele não estava pronto para ser reintegrado na sociedade. Não deram ouvidos, ou eles até deram ouvidos, mas não tinham o que fazer, porque ele já tinha cumprido o tempo de pena dele e teve que soltar? Não sei, também não está especificado nas notícias desse caso. O fato é que ele foi solto e 5 dias depois todos esses acontecimentos aconteceram. E assim, eu sei que talvez a partir agora desse vídeo, quando você for reassistir Sons of Anarchy, você já não vai gostar tanto assim desse personagem. Ou talvez não, porque eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de separar a obra do artista. Quando um ator, ou um escritor, ou um diretor faz umas merda dessa, é difícil eu continuar gostando da mesma intensidade da obra dessas pessoas. Mas isso sou eu. Você, de repente, consegue separar e tá tranquilo. Só que eu percebia que sempre que eu comentava dessa história com alguém, as pessoas ficavam chocadas e não sabiam dessa história. Porque eu acho que não foi uma notícia que se espalhou tanto aqui no Brasil. Foi mais nos Estados Unidos que realmente foi um escândalo. Por aqui, eu não lembro, pelo menos, de terem noticiado. Então, por isso que eu tô trazendo essa notícia pra você, que é fã de Sons of Anarchy, que agora também tá sabendo de tudo isso. Ficou chocado com essa notícia? Ou você já sabia, ou sabia pela metade, não sabia a história direito? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou desse vídeo. Deixa seu like também, se inscreve aqui nessa bolinha e vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui do lado. Aqui embaixo tem mais 40 curiosidades de Sons of Anarchy, um vídeo completão pra você que é fã e de repente não viu ainda esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!